Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de terça-feira, hoje 26 de abril, dia do goleiro. E todos nós sabemos que o goleiro é aquele jogador principal numa jogada em que ele fará tudo para não vazar gol. Esse é o seu papel no time do qual ele está defendendo a camisa. E quantos goleiros se sentem frustrados e muitas vezes até tristes e abatidos quando eles levam gol. Portanto, nesse dia do goleiro, queremos dizer a você que exerce essa profissão como atleta, levante a cabeça e muitas vezes é bom que nós aprendamos a ter perdas para nos corrigirmos ou sofrermos alguma dificuldade para sabermos superar os problemas que nós temos em nossas vidas. Hoje o programa Opção para a Vida estará trazendo outra vez o pastor Rômulo, trazendo mais uma reflexão sobre a obra do Espírito Santo. Ele foi um dos conferencistas da nossa conferência teológica realizada nas dependências da Igreja do Calvário. E nesse momento, antes de ouvi-lo, nós vamos fazer uma oração. Nós estamos acompanhando, através da mídia, a situação em que se encontra o Estado de Israel. Vocês observam que os judeus estão subindo ao monte para adorar, para orar, para clamar a Deus pela vinda do Messias. É que eles até hoje não reconhecem que Jesus é o Messias enviado à casa de Israel. E eles têm enfrentado muitas dificuldades. Sempre quando vamos a Israel, nós vemos os judeus subindo lá no monte, aonde eles clamam a Deus, chamado Muro das Lamentações, Cotel, e ali eles estão clamando. Como vocês podem perceber, eles clamam dioturnamente. E nós vamos orar por Israel. O salmista nos diz: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros. Sim, porque Jerusalém, a antiga Jerusalém velha, a antiga Jerusalém dos tempos de Jesus, ela era toda cercada de muralhas, era um condomínio fechado. E é por isso que nós vamos orar agora para que Deus tenha misericórdia de Israel e o Senhor possa olhar para este povo que está vivendo dias muito difíceis, muitos atentados, e o povo está sofrendo, né? Tantas violências está acontecendo nesses dias em todo o Estado de Israel e em especial Jerusalém. Então vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer por esse momento quando nós estamos rogando, clamando intercessoriamente pelo Estado de Israel. Abençoe Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros, que a tua paz possa reinar no coração daqueles que abrirem suas mentes para reconhecer e receber Jesus como único e todo seu suficiente Salvador, como Messias enviado à casa de Israel. É o que eu te oro e te peço agradecido agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos o pastor Rômulo, você vai ficar com a cantora Denise, que aliás esteve abrilhantando a celebração do 31º aniversário do programa Opção para a Vida, bem como a conferência missionária. Você vai se deleitar agora com esta música interpretada pela cantora Denise. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos reis.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos ao Rei, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. É uma ação do Espírito, unir pessoas, gerar unidade nas pessoas. Mas para que eu viva isso, eu tenho que entender o que é viver na nova humanidade. Isso implica em tratar bem as pessoas, porque Ele está presente. E a sua presença explica a sua tristeza diante de fatos negativos. E aí, dentro ainda, vamos para o nosso segundo texto agora, enfatizar o nosso segundo texto. Ainda dentro desse espírito, o Paulo vem nessa pegada de deixa o que é ruim, coloca o que é bom. Deixa de mentir, fala a verdade, deixa de furtar, passa a trabalhar, deixa de falar bobagem e passa a falar coisas com graça, que são realmente necessárias e edificam. E ele vem nessa pegada do deixa isso, coloca, e chega no versículo 18. Não se embriaguem com espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Lembra que na cultura de Éfeso, né, no paganismo daquela região, existiam cultos em que as pessoas tomavam vinho até ficar completamente embriagadas, e isso era um exercício de religiosidade. As pessoas ficavam entusiasmadas, cheias de Deus. Paulo vai dizer assim: deixa isso, e agora passa a se encher de quê? Na minha versão tem pelo Espírito. Alguns vão dizer encher do Espírito, ou alguns vão dizer com o Espírito. Porque as traduções variam aqui. Não é porque os tradutores são chatos, é porque quando você vê uma versão dizendo uma coisa e a outra não estão batendo uma com a outra, é porque a questão é difícil. E realmente a construção que Paulo apresenta aqui não é fácil, porque geralmente o verbo encher pede naturalmente um tipo de construção gramatical que Paulo não usa aqui.
O que deveria vir depois aqui era o conteúdo do enchimento. Eu sou cheio de quê, Paulo? Do Espírito. Só que a construção gramatical é complicada. E alguns entendem então que não é que o Espírito é o conteúdo, mas ele é o instrumento pelo qual você é cheio. Entendeu? Por isso que alguns vão colocar pelo Espírito, que também coloca ele como agente aqui, é um pouco esquisito, o Espírito sendo aquele que te enche. Outros, o Espírito como sendo o objeto, né? Ou seja, você é cheio dele. E outra, o Espírito sendo o meio pelo qual você é cheio. Alguns vão sugerir, capítulo 3, a oração de Paulo. Abram lá no capítulo 3. Na oração do apóstolo Paulo, versículo 14. Ele vai dizer assim, 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora aqui sim você encontra a construção gramatical batendo. Eu sou cheio de quê? Da plenitude de Deus. Eu sou cheio dele. Baseado nesse texto, comparando com o capítulo 5, então alguns vão dizer, se o Espírito não é aquilo que nos enche no capítulo 5, versículo 18, então o que é? Eu sou cheio da plenitude do Espírito, certo? Isso se dá por meio do seu Espírito, e o agente que realiza isso é Jesus, porque no texto de Efésios vai nos dizer lá que Jesus é aquele que enche todas as coisas. Jesus nos enche da plenitude de Deus por meio do seu Espírito. Então, quando nós, por meio do Espírito, somos cheios de Deus, nós não somos cheios de uma fumaça, de uma energia, nós somos cheios de uma pessoa. Então entenda isso, porque algumas pessoas dizem assim, eu estou sentindo que eu estou ficando cheio do Espírito. Uma experiência como se fosse algum tipo de fumaça que entra em você, algum tipo de, sei lá, como é que está no seu imaginário aí. Mas estar cheio aqui é estar cheio de Deus. Estando cheio de Deus, por meio do Espírito, que Cristo opera. O que está envolvido em tudo isso? Versículo seguinte, versículo 19. O que acontece? O que está envolvido em estar cheio de Deus? Envolvido nisso está o falar entre si ou com as pessoas, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso envolve cantar e louvar de coração ao Senhor. Isso envolve dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso envolve sujeitar-se uns aos outros. Quando você está cheio de Deus, é isso que acontece. E essa é um tipo, eu creio que há uma discussão, e eu sinceramente tenho dificuldade de escolher. Alguns acham, o que nós temos aqui? Esse falar, esse dar graça, esse sujeitar, isso é o que, pastor? Isso é o resultado de estar cheio de Deus? Ou isso é o caminho para ficar cheio de Deus? Entendeu? Eu acho que essas coisas estão tão conectadas que fica difícil dividir. Mas eu creio também que em ambientes assim, onde nós falamos entre nós, palavras como a que Paulo acabou de colocar e as anteriores também, quando nós cantamos,
quando nós nos sujeitamos, temos espírito de sujeição, reconhecendo lideranças que Deus estabelece, esse é um ambiente propício para Deus se manifestar. Ok? Então, se no primeiro texto há uma ênfase na unidade, por causa da presença do Espírito, que é dito por Paulo, não entristeçam ele. Aqui ele está dizendo que quando você está cheio de Deus e o Espírito opera para que você esteja cheio de Deus, isso se realiza em comunidade. E aqui eu tiro a minha primeira aplicação da noite, que é essa: a nossa relação com o Espírito, no caso aqui com a própria Trindade, né? Pode ser vista na nossa relação com os outros, porque o Espírito opera na comunidade. Essa história de que eu tenho uma vida com Deus, a minha vida é a minha vida com Deus, isso não cola numa leitura rasa, sabe, aquela leiturazinha bem, sabe, rasinha da Escritura, não cola. Eu tenho a minha vida, pastor, eu tenho a minha vida com Deus, eu leio a Escritura, eu estou orando, leio uma Escritura que não traduziu, inclusive, né? Engraçado, você nem traduziu, alguém fez para você, né? Traduziu para você, engraçado. É legal ser desigrejado assim, é muito legal. Está tudo pronto, que a igreja fez. Não existe ação do Espírito que nos isole. Observe. Resumindo, o resumo dos mandamentos, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Ele de todo o coração, todo conhecimento, toda força, e amar o próximo. Mas você pode perguntar para o texto assim: como é que eu vou amar o próximo se toda a minha força, todo o meu entendimento foi dado para Deus? Porque eu só amo o próximo na medida em que eu amo a Deus. E não tem como amar a Deus e não se voltar para o lado. Essa história de uma vida cristã individual, ela é um absurdo que somente daqui talvez uns 100 anos, 200 anos, quando estudaram a nossa época, vamos dizer assim, era uma época do pessoal que era louco, perturbado. No século XXI o pessoal era louco, eles achavam que podia ter uma vida com Deus numa individualidade isolada. O pessoal era meio perturbado naquela época, porque isso não existe, não faz sentido. A esperança do povo, quando o povo de Israel se via no futuro pela esperança gerada pelo profeta, o povo se via se aproximando com o menino no colo. É menino aqui, ó, é arrastando o outro aqui. Eles se viam em união. A promessa de Deus é: eu vou reunir vocês. O que o Espírito faz é unir as pessoas. Aí o cara vem com a história de ter uma vida individualizada. Minha vida é minha, eu tenho a minha vida, tenho a minha espiritualidade, pastor, tem a minha... Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Está fumando alguma coisa antes de ler a Bíblia? Não faz sentido nenhum. A Escritura nos ensina claramente: Deus une e constrói um povo pelo seu Espírito. Em unidade, Ele está presente, não entristeça. E ao ser cheio de Deus por esse mesmo Espírito, eu canto sozinho? Eu falo sozinho? O texto diz isso aqui? Eu falo sozinho? Não, falando entre vós. Eu canto entre vós. Eu me sujeito a quem? A mim mesmo? Não, ao outro. Eu reconheço lideranças. E isso desemboca na família. É só continuar lendo versículo 22, aí fala da mulher, do marido, do pai, dos filhos, todas as alas sociais. O ponto é: onde o Espírito opera, nos enchendo da plenitude de Deus, estamos conectados com as pessoas.
E a minha aplicação de hoje, nessa primeira parte, é: a nossa relação com Deus pode sim e deve ser analisada à luz da minha relação com os outros. Como é que eu me relaciono com os outros? Isso diz muito se você tem o Espírito ou não. Porque o Espírito não te isola, ele se aproxima das pessoas. Hebreus capítulo 10, precisa abrir lá. O texto vai dizer que um novo caminho foi aberto, e que agora eu posso me aproximar de Deus, o Santo dos Santos. É assim que diz lá? Aproxime-se do Santo dos Santos. E o texto vai dizer: aproxime-se de Deus. É só continuar lendo o texto. E olhe para o seu irmão. Quando eu me aproximo de Deus, eu não me isolo. Leia a primeira carta de João, os testes que João vai fazer lá, e um deles é exatamente essa questão da comunidade. Como você se relaciona com a comunidade? Isso diz muito do quanto você ama Deus. Você pode querer fazer qualquer tipo de manobra para tentar, meu irmão, não tem como. A sua vida com Deus se manifesta na sua vida com os outros. Então é por isso que é importante ouvir os outros. Por isso que é importante você estar disposto a ouvir os outros, porque Deus opera assim. Estava falando com os pastores hoje que uma das coisas que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu entendi que Deus derrama os seus dons ainda hoje, eu como pastor, quando vou para uma reunião da minha liderança, eu escuto mais as pessoas, porque eu sei que Deus pode usar quem Ele quiser. Então eu escuto. Se Deus fala, eu tenho que estar disposto a ouvir, e Ele usa o seu povo para isso. Essa disponibilidade de ouvir. Quando você entende na Escritura que Deus está disposto a falar por meio do seu povo, a ideia não é só que você, eu quero agora ser o instrumento da fala. Não, você tem que ter o seu instrumento do ouvir também. Receber do Senhor. Segundo texto de hoje, terceiro texto é 1 Tessalonicenses. Eu vou terminar com esse texto, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse texto é interessante porque ele nos lembra um texto que nós lemos nosso primeiro encontro, que é o texto de Ezequiel 36. Para quem não lembra, o profeta promete fazer um novo povo, mudando o coração e dando condições a eles de obedecer. Esse texto vai ser referido de maneira alusiva aqui, dois textos importantes, e um deles eu quero voltar lá para a gente ler. Vamos ler o texto aqui, o contexto, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como lhe já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não rejeita a homens, mas a Deus, que faz o quê? Que dá o seu Espírito. Isso reverbera Ezequiel 36, 26, 37, 14, capítulo 11, Deus dizendo: eu darei o meu Espírito. O que Paulo está dizendo esse tipo de vida é um tipo de vida
que desagrada ao Senhor, e quando você segue um outro caminho, Paulo está dizendo, você não está rejeitando a homens. Aqui na verdade o texto mesmo original não diz homens, diz só rejeitando. Aí os tradutores vão tentando rejeitando o quê? Pode ser rejeitando a mensagem que ele acabou de dizer, pode ser rejeitando o próprio apóstolo Paulo. Mas o ponto de Paulo é, vocês acham que estariam rejeitando só o que eu estou dizendo, ou que foi ensinado? Vocês estão rejeitando o próprio Deus, que dá o Espírito e que capacita-nos a seguir. Eu entendo que a vida cristã tem suas dificuldades, mas as nossas dificuldades devem ser devidamente analisadas. Vou dar um exemplo de João. João diz assim, teus mandamentos não são pesados. Teus mandamentos não são pesados. É muito esquisito um cristão dizer, pastor, é muito complicado as coisas de Deus, é muito difícil seguir a vontade do Senhor. Eu entendo quando alguém quer dizer isso, mas por trás, o que acontece é que tem uma pessoa que não entende a razão dos mandamentos. Eu vou tentar explicar para vocês assim. Às vezes os cristãos, nós temos uma tendência de separar a ordem do autor da ordem. Quando Deus dá seus mandamentos, suas 10 palavras, melhor dizendo, lá em Êxodo capítulo 20, mais conhecido como 10 mandamentos, antes de dar os mandamentos, ele diz assim, eu tirei vocês do Egito. Antes de dizer o que ele quer, ele diz para eles quem ele é e o que ele fez. Às vezes é difícil seguir a vontade de Deus, porque para você Deus não é Deus, porque você acha que Ele está tirando algo de você. Você não está vendo Ele te protegendo, te amando, cuidando, porque Deus não dá mandamento para estragar a nossa vida, entendeu? Ele não fica lá em cima, vamos lá, só para estragar. Não. Os nãos de Deus são proteções de um pai que ama, então não pode ser pesado. O que o texto está dizendo para a gente é que rejeitar essas orientações é rejeitar o próprio Deus que dá o seu Espírito. E aí vem outra parte do texto que é mais interessante. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por quem? Quem deu a aula para vocês? O que diz o texto aí? Deus é o autor do ensino. E a se amarem uns aos outros. Paulo está dizendo assim, Deus já ensinou isso para vocês. E aí eu peço para que você vá lá para Isaías capítulo 54, para a gente terminar com depois uma aplicação. Isaías 54. Depois a gente faz uma recapitulação para não dar uma sensação assim de muita informação sem estar amarrado, né? Isaías 54. Olha o que ele vai dizer aqui. Isaías 54. Deixa eu procurar aqui o verso. Versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Você está convidado amanhã, com a graça de Deus, continuar ouvindo
o pastor Rômulo trazendo a continuidade deste tão importante tema que foi estudado durante a nossa conferência missionária. Tenham todos um bom dia, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família durante todo este dia e até amanhã.